Bom dia a todos. Espero que estejam bem, tá? Aqui quem fala é o Fabrício Alves, aqui do time de produtos da Target. Mais uma vez, é um prazer estar com vocês para falar de Target, falar de BI e dessa vez falar de Memory. E agradeço aqui o time de marketing por ter me convidado para participar dessa semana tão especial para nós, que é a nossa Semana do Cliente, tá? Espero poder ajudá-los passar um pouco mais de informação sobre o que é o in-memory, que é a nossa pauta de hoje, né? Que é essa governança do in-memory, né? Vamos falar bastante disso, bastante de boas práticas, aprofundar no tema, ok? Conto com vocês para participarem comigo. As suas dúvidas são muito bem-vindas, ok? Eu acho que eu já posso começar aqui. Só descobrir como é que eu faço esses controles aqui e a gente já começa. Bom, acho que minha apresentação já está publicada para vocês aí. Como eu coloquei no início, né, vamos bater um papo hoje, vamos conversar sobre o in-memory, tá? Que é o banco de dados, né, do Target Decision Suite aqui, ok? Vocês já ouviram falar bastante do tema, nós viemos aí, né, em uma sequência aí nos últimos anos de bastante difusão, né, do in-memory enquanto solução, né? Alguns nossos clientes passaram por uma transição do antigo banco de dados SQL Server, então isso foi um processo, a gente está com ele quase que concluído, então os nossos clientes já estão rodando massivamente aí, a carteira já roda com in-memory, poucos clientes ainda rodam com SQL Server, né? E os nossos clientes, e os novos clientes já começam, iniciam por padrão para o in-memory, ok? E dito isso, né, já chegou o momento em que a gente começar a explorar esse in-memory, falar um pouco mais, né, o que é de fato in-memory, principalmente para os times de TI, né, como é que isso impacta no dia a dia e como é que a gente maximiza esse potencial, né, de todo esse poder que o in-memory tem para que as pessoas na ponta, para que os analistas, os stakeholders aí dos seus projetos de BI possam sentir esses benefícios, tá? Que para o usuário final vai ser velocidade, como nunca visto aí em projetos de BI, tá? Target com in-memory, ele tem levado essa velocidade que as empresas esperam, né? Essa velocidade que os usuários esperam quando estão experimentando ali, abrindo um dashboard, um relatório, para cada vez mais conseguir tomar decisões baseadas em dados, ok? Bom, você já me conhece, tá? A grande maioria, tá? Eu sou Fabrício Alves, aqui da gestão de produto. Estou com vocês já há um bom tempo, né? Nessa nossa jornada de BI, tá? E vamos falar de tecnologia. Vamos falar agora daquilo que a gente já havia mencionado no passado. Todos vocês devem conhecer ou, né, devem, pelo menos, ter passado por esse tipo de arquitetura, que não é algo específico, exclusivo do Target, é uma arquitetura geral, geralmente é o que acontece, né, em BIs, e era assim no passado que a gente tinha, né, essa arquitetura. Nós tínhamos ali as fontes de dados, basicamente o RP, algum outro arquivo externo, Excel, tudo isso precisava ser compilado, né, para um data warehouse, tá? Ou um DW, como a gente fala, utilizando as ferramentas das mais diversas. Cito aqui Pentaho, né, o próprio Visual Studio, que nós utilizamos muito aqui, para no fim, né, tudo isso gerar uma base multidimensional, num termo mais leigo, né, os cubos, como a gente diz, né? E aí sim, com essa base multidimensional pronta, o target se conectava diretamente aí a essa base. E aí na ponta, né, isso vai para o desktop, para a web, né, para as ferramentas embarcadas, né, os embeddings ali nos portais dos clientes, né, servindo, entregando, né, os dashboards. Mas nesse ponto aqui,
o target se assemelhava como muito dos BIs de mercado, né? Ou seja, nós atuávamos como um data viz. É uma grande, né, função, né? Os data viz hoje auxiliam bastante na criação de dashboards, tornar o dado visual, né? Mas nós demos um passo adiante. Target há um bom tempo, né? Nós deixamos de ser apenas um data viz para ser uma solução completa. E isso é muito importante para a sustentação dos projetos, para a viabilização dos projetos, para que BI se torne realidade nas empresas e para que os projetos, né, cresçam. Ser uma ferramenta de ponta a ponta, que faça BI de ponta a ponta, foi algo crucial para a gente e enquanto tecnologia, enquanto empresa, enquanto fornecedor de tecnologia para os nossos clientes, a gente pensou bastante nesse tema e o lançamento disso foi muito comemorado para que a gente saísse, né, disso, né, de ter toda uma estrutura de coleta de dados para algo mais simples, né? Então nós saímos dessa estrutura complexa de ETL, múltiplas ferramentas para algo direto aqui com o advento do in-memory, tá? E essa pecinha aqui, né, essa única engrenagem memory, ela fez aí uma grande revolução e vem fazendo uma grande revolução nos nossos clientes, tá? Para quem não conhece, né, fiquem atentos aí, que vamos falar bastante desse tema agora. Bom, aqui nós estávamos falando, né, dessa transição e da chegada do in-memory. Só que agora nós já estamos num outro momento, né? O in-memory já está aí, já é um fato, não é mais uma possibilidade, né? Não é mais aí uma ideia, está estabelecido, e agora nós vamos falar sobre como gerenciar isso. Por quê? É um banco de dados, né? É um banco de dados próprio do Target, é um banco de dados com propósito definido para o BI Target, mas é um banco de dados e precisa ser gerenciado. É interessante se aplicar boas práticas aqui dentro, ok? Fazer uma transição de tela rapidamente com vocês aqui. Espero só um momento. Um momento, pessoal. Eu vou apresentar para vocês aqui um caso de uso, tá? Elevado aqui, digamos aí, ao estresse mesmo, né? De um volume de dados enorme. Nesse meu caso aqui, são bastante dados. Talvez vocês não cheguem a esse volume todo, mas o exemplo ele é bem válido. Deixa eu agora só fazer a mudança aqui realmente da tela. Que eu vou ter que parar e iniciar novamente aqui. Espero que vocês estejam visualizando bem aí. Aqui eu tenho o target, né, conectado a um projeto de múltiplas fontes de dados. Então, se vocês notarem aqui do lado, eu estou com inúmeras bases de dados, de inúmeros RPs diferentes, justamente para simular essa ideia, né? Então, isso aqui tudo está dentro do in-memory, tá? Então, quem tá coordenando essa massa de dados aqui dentro, aqui tem muito mais de que 8 teras de dados, de dado original, tá? Então, essas fontes de dados, quando nós miramos para elas ali com os projetos, no ETL Studio do Target, essas fontes devem somar mais de 8 teras de dados. E aqui dentro, né, do Target, isso é uma fração disso, né, porque a gente tem a seleção, né, os projetos eles têm a característica de que nós fazemos consultas e queries, né, e pegando só aquilo que é importante para a BI. Então, é interessante, né, que nos projetos de ETL a gente traga somente aquilo que é importante, não só pelo volume, mas pela consistência, né, para fazer sentido para os usuários. Não adianta eu trazer dados ali soltos ou uma tabela inteira com colunas que não vão ser necessárias. Então, toda essa limpeza que é feita, né, no projeto de ETL Studio, ele acaba, né, culminando em uma base
né, em memory, que é a base de BI, relativamente menor do que a base original, tá? Só que isso não muda o fato de que essa base ela vai crescer. Tanto a base do teu RP ela vai crescer, ou o teu conjunto de bases de dados elas vão crescer, como é o meu caso aqui, ok? Só que quem é que está coordenando tudo isso? Quem é que está segurando esses dados e deixando eles disponíveis? Eu vou abrir aqui os serviços, tá? É algo aí que o pessoal de TI bastante acostumado. Eu vou mover aqui, né, até os serviços do Target, tá? E vocês vão ver vários serviços diferentes, cada um com um propósito, o atualizador, né, do cliente dos usuários, o Data Service, que atende o Data Discovery, que é um outro módulo, tá? Data Discovery, um gancho aqui, é bem interessante conhecer. Se vocês não conhecem, procure o nosso time de comercial, ok? É bem interessante os serviços que o Data Discovery tem, tá? Que é um modo adicional do Target. Aqui o próprio, né, gerenciador, né, dos agendamentos dos projetos em memory, o Target Server, como vocês já o conhecem, e lá embaixo, um pouquinho ali escondido, o nosso TI Server, né? O Target in Memory Server, que esse é de fato o serviço do banco de dados Target, ok? Isso aqui é o coração do banco de dados Target, do nosso in memory, tá? Por que eu destaquei esse serviço aqui dentro? Esse serviço, nós conseguimos vê-lo trabalhando, né, aqui, quando nós abrimos aqui, né, lembrando, estou dentro do server, tá, dentro do servidor Target, no ambiente de produção, e eu tenho acesso a esses serviços, tá? Se você é um usuário, na sua máquina, isso não tem nenhum efeito, tá? Você não vai enxergar o TI Server, tá? Aqui é para o pessoal que administra realmente os servidores aí onde estão o target, ok? E logo que a gente abre, né, aqui o gerenciador, notem que é o seguinte, tá? Eu deixei ordenado, né, pelo serviço, né, o processo que mais está consumindo memória, e de cara o nosso TI Server figura aqui, né, como o principal. E notem que o meu TI Server está consumindo 9 gigas de memória. É aqui que eu quero começar a falar com vocês sobre essa gestão, tá? E a importância agora de nós administrarmos melhor o, o in-memory, tá? Por que que esse in-memory está consumindo 9 gigas de memória? Né? O serviço aqui, né? O TI Server. O in-memory ele é um banco de alta disponibilidade, ok? É através dessa alta disponibilidade que nós conseguimos fazer com que um dashboard com 3, 4 anos de faturamento ele apareça na sua tela em 1 segundo e meio, tá? É com essa alta disponibilidade que nós conseguimos fazer projetos incrementais com grande velocidade. Ou seja, ele é um banco que, se você precisar do dado, ele já está pronto na memória para ser acessado, ok? Diferentemente de um banco relacional tradicional como nós conhecemos, né? Algum serviço ou requisição, ela vai requisitar esse dado que está alocado geralmente lá no HD, né? Aí a estrutura, né? Infraestrutura de arquitetura, perdão, de banco de dados, tá? Não vou entrar no mérito aqui, mas tem toda uma questão, né? De reconhecer o dado, trazer o dado, processá-lo, trazer para a memória, né? E isso, embora é rápido, né? Mas quando eu falo de BI, quando eu falo de um grande volume de informações, isso pode levar um certo tempo, que causa demora, e eu começo a ter uma série de gargalos, né? O gargalo do HD, ali do processador, né? Da paginação de memória, enfim. Para o usuário na ponta, é terrível. O resultado final na ponta é que o teu gestor, o dono da empresa, né? Os analistas vão abrir BI e vão ficar bravos com você, porque eu quero abrir um dashboard, ele leva muito tempo, né? E as pessoas não estão mais dispostas a esperar todo esse tempo. Então, quando um usuário de target, né, abre aqui um dashboard, ele abre rapidamente, quem está fazendo isso é o nosso TI Server, o gerenciador, o serviço, né, do in-memory. Tá. O que que eu quero dizer para vocês como um banco de alta disponibilidade? Bom, vamos lá. Como praticamente qualquer, né, aplicação Windows, e principalmente os bancos de dados, existe um endereço, né? Existe um diretório
onde eu tenho o arquivo físico desses bancos de dados, tá? No target de vocês, tá? É padrão isso, tá? A não ser que você tenha mudado ali no ato da implantação. Lá em C, na pastinha oculta, né? Program Data, Target in Memory DB, Data. Parece muito, tá? Com a estrutura, né, ali do diretório do SQL Server, para quem conhece, né? Que fica lá em C, arquivos de programas, né? SQL Server, Data. Bem parecido, tá? Neste caminho estão os arquivos físicos dos bancos de dados Target, tá? Os bancos de dados Target, tá? Os bancos de dados em memory, TargetDB, eles têm uma extensão específica, tá? Que é a extensão TargetDB. Então, todo banco de dados que está aqui com essa extensão, ele é rapidamente reconhecido pelo TI Server e é jogado para ser carregado na memória. Aqui que está o ponto, tá? Vamos observar aqui, tá? Sem o TI Server, esses arquivos são meramente arquivos, são arquivos com suas extensões e eles não têm nenhuma utilidade nesse momento, tá? Eles passam a se tornar eles são apenas um banco de dados viável, tá? Ok? Dentro da instância do in-memory, eles vão ali ser carregados. Tá, só um recadinho, pessoal. Dúvidas aqui, tá? E comentários, podem ir fazendo as questões aqui, que o time de marketing está ali coordenando e vão enviando para mim, tá? Aqui no Zoom, tá? Tem um botãozinho chamado QIA, tá? Perguntas e respostas aqui, fiquem à vontade, tá? Voltando ao ponto aqui, que é o seguinte, esses arquivos aqui são os arquivos físicos, né? De banco de dados, são arquivos viáveis, só que eles só se tornam realidade, só são úteis depois que o serviço do TI Server passa nessa pasta e inicia a publicação deles na memória. E esse é um momento bem crucial, tá? Notem que é o seguinte, eu vou, de forma propositada aqui, eu vou dar um stop no serviço do TI Server, eu vou finalizá-lo, e vocês vão ver aqui que rapidamente o serviço do TI Server começa a cair, tá? Ele deve estar lá embaixo, ou até sumiu aqui, porque eu parei o serviço. Então, aqueles 9 GB de uso de memória foram liberados, tá? Eu vou iniciar agora o TI Server. Existe um comportamento bem interessante que vocês vão perceber que não tem nada aqui ainda, e o TI Server ele vai começar a aparecer aqui e vai começar a subir o uso de memória. Nesse momento, o que ele está fazendo? O serviço está vindo aqui no diretório padrão, está localizando cada um dos bancos de dados, tá? Ponto .targetDB, é assim que ele reconhece, e começa o carregamento dele na memória. Aqui vem a primeira boa prática, tá? Para vocês aí, que é o seguinte: se você tem um projeto ETL Studio, se você está fazendo algum tipo de manutenção e você precisou desligar o serviço, que é muito comum que a gente faz isso, né, durante implementações, projetos de teste, de homologações, a gente para o serviço do TI Server. Se você parou o serviço do TI Server e você o iniciou, não vá para o seu projeto de ETL Studio, dar um play, dar um run aqui, rodar seu projeto. Aguarde o seu TI Server subir, ok? Uma forma de você verificar se o TI Server já subiu os bancos de dados é você abrir o gerenciador, tá? Todo banco de dados tem ali suas ferramentas de gerenciamento. Eu faço referência aqui, por exemplo, ao SMS, né, do SQL Server, né, o SQL Server Management Studio ali, né, que você abre e você pode fazer toda a gestão de governança, inclusive fazer as suas consultas, certo? O Target possui, tá, para quem não conhece, algo bem semelhante, que é o Target Query Tool, tá? Você pode pesquisar por Target ou por Query Tool, que tem esse íconezinho marrom, né? Aqui com o prefixo query, tá? Eu já estou com o meu aqui aberto. Eu vou fechá-lo aqui, ok? E vou abrir novamente. O Query Tool é o gerenciador, tá? Desse banco em memory. Bem parecido com os gerenciadores que vocês conhecem dos outros bancos de dados. Eu vou vir aqui em arquivo, conectar o servidor.
Nesse meu caso, é localhost, tá? Aqui também uma segunda boa prática, tá? Fabrício, eu posso instalar o Query Tool na minha máquina e administrar esse banco dela? Sim, ok? Você não precisa logar via TS todas as vezes no seu servidor target, tá? Você pode administrar isso diretamente por aqui. Nesse caso, eu colocaria o IP LAN desse servidor, se eu estiver enxergando na mesma rede, ou via uma VPN, ou colocaria o IP público, tá? Esse banco de dados ele tem uma porta específica, tá? Se você não conhece, busque na documentação do target ou pode abrir um suporte, tá? Ele pode estar como 9090 ou 9098, mas aí você pode ir a fundo ali, descobrir dentro da configuração, né, de instalação o que você colocou, tá bom? Nesse meu caso aqui é localhost e a minha senha é super difícil, tá? Ela é de 1 a 6 aqui para facilitar, ok? Eu vou me conectar. A listagem dos bancos de dados aqui não quer dizer que eles estão disponíveis, tá? Quer dizer que ele só passou ali e listou. Eu faria uma consulta simples, por exemplo, eu abriria aqui esse banco de dados, eu clico nele para enxergar, né, ali o esquema dele. Então, você viu que ele demorou um pouquinho para poder me mostrar o esquema, porque ele estava carregando. Possivelmente esse banco ainda não está de pé, tá? Eu volto aqui para o nosso TI Server e vejo que ele está aqui consumindo, né, 400 megas aqui. A gente sabe que ele vai chegar em 9 gigas. Eu posso forçar, tá? Uma forma de forçar, por exemplo, poderia dar aqui uma consulta simples nesse meu banco aqui, tá? Ele vai me dizer que esse banco ainda não está disponível, ok? E vai começar a subir esses dados. Nesse caso, ele já até subiu, tá? Mas se você verificar uma mensagem, ele vai dizer o seguinte, né? Se não estiver pronto. Este banco de dados ainda não está disponível, aguarde um momento. Então, ele vai começar a subir, tá? Nesse momento de subida, isso aqui é bem interessante, tá, pessoal? Para conhecer o in-memory. Vocês observarem, eu tenho um banco aqui que tem 2 gigas, mais um de 2, alguns de cento e poucos megas, alguns de 1 giga. No total, o somatório, tá? Né, a soma desses arquivos vai ser exatamente o que eu vou ocupar de memória. Fabrício, se eu tiver, então, um banco target memory de 5 gigas, ele vai ocupar 5 gigas na memória? Sim, ok? Bom, Fabrício, então tem uma questão. Além do meu banco produção de 5 gigas, eu fiz uma cópia dele de backup. Eu sei que vocês fazem bastante isso, que também tem 5 gigas. Então quer dizer que eu estou ocupando 10 na memória? Sim, você está ocupando 10 na memória. E aqui eu puxo vocês para um outro, né, sugestão de boa prática, que é, estão corretíssimos em fazer os backups, tanto para no momento de um suporte, no momento de uma consultoria, ou até mesmo, né, estou fazendo uma intervenção no projeto, estou guardando um banco para que eu não precise reprocessar tudo. Essa prática está super correta. Só que eu diria o seguinte: não deixem esse arquivo de backup aqui nesse diretório. Tá, uma dica. Pode até deixar aqui, mas mude a extensão, ou você poderia colocar aqui, criar uma pasta chamada backup. De novo, eu faço menção ali, né, à estrutura de diretórios do SQL Server, para quem conhece, né? Então, na pasta data do SQL Server, tem uma pasta backup, né, que fica separada. Por que que isso é interessante? Se eu tenho uma pasta backup aqui, tudo que tiver desse diretório para frente, né, não é um caminho conhecido pelo serviço do TI Server, né, o serviço do in-memory. Então, ele não vai localizar, né, se você mudar a extensão ou se você colocar numa pastinha auxiliar aqui, o serviço do TI Server ele não vai localizar, não vai identificar isso como um banco target viável e não vai carregar na memória, ok? Então, guardem seus backups em outro lugar. Via de regra, via de regra, se isso é um backup, não deveria nem estar nesse servidor, tá? Eu vou aqui acreditar que vocês têm um plano de backup para toda, né, o ambiente de tecnologia de vocês, em um drive separado, em outro servidor, em fita, em HD, em nuvem, tá? Porque se a gente perder esse servidor aqui, a gente perde tudo. No âmbito de BI aqui, a gente sabe que essa severidade toda ela não é tão necessária, por quê?
O importante é que os dados das suas fontes, né, os dados do seu RP, o seu Oracle, o seu SQL Server, o seu Progress, né, que eles estejam com a política de backup. Porque aqui no BI, se a gente precisar, né, se algo acontecer algum sinistro aqui, o máximo que eu vou precisar fazer é dar uma nova carga, né? A fonte está lá intacta, tá? Mas aqui, no âmbito do diretório do in-memory, não é legal, tá? Que vocês tenham aqui bases de dados .targetdb que não sejam necessárias para o seu projeto de BI, tá? Isso vai consumir a sua memória. Daqui a pouco, o seu servidor vai estar batendo lá em cima, o usuário vai estar reclamando, porque isso vai criar um efeito cascata de lentidão, tá? Então, mantenham os seus backups fora aqui do diretório, tá? Deixem aqui apenas as bases reais em produção, tá? Falando em produção, vou falar agora de homologação, tá? Porque aqui no meu caso, eu tenho, tá? Eu tenho a minha base de produção, que está aqui em algum lugar, deixa eu localizá-la aqui, e tem a minha base aqui de homologação. Só que note o seguinte, tanto a minha base de produção quanto a minha base de homologação, elas têm o mesmo tamanho. Aí eu me pergunto, qual a necessidade? Vamos lá. Por que eu falo sobre necessidade, tá? Lembrando, a gente quer que vocês façam uma gestão, né, mais interessante, uma gestão mais concisa em relação ao in-memory, pelas questões que a gente já sabe, que infra não é tão barato, nuvem não é barato, né? E a gente não quer que vocês fiquem aí fazendo upgrades em servidor de forma desnecessária, tá? Então, essa gestão é interessante, entender essa relação do in-memory com a memória do servidor é interessante, e é o ponto que eu puxo, tá? Lembrando que o seu projeto de homologação de teste, ele é seu, né? Você vai aplicar aí a prática que você achar necessária, mas aqui do produto, tá? Confiem que o que a gente espera, né, a indicação que eu vou passar agora é para vocês realmente não sobrecarreguem o servidor de forma desnecessária. Vamos lá. Quando eu falo do âmbito aqui do ETL Studio, do projeto, é unânime para vocês que a forma como que nós, né, damos a aquisição de dados que nós fazemos é através de queries, de consultas, tá? Eu vou abrir aqui no comercial, por exemplo, em faturamento. Isso aqui é um exemplo, tá, de uma query para o RP Wintor da TOTUS, tá? Então, isso aqui é uma query de faturamento. Quando eu estou falando do ambiente de homologação, ambiente de teste, essa query, ela é única. Então, eu não tenho duas queries, né? Eu não tenho aqui dois pesos e duas medidas. Então, eu falo logo aqui embaixo, tá? Lá quando você, lá no finalzinho ali da sua cláusula where, onde você coloca a sua expressão de período, né, de extração, seja isso por variável, ou você veio aqui e colocou um between aqui dentro, não importa. Eu digo o seguinte: se você está fazendo um projeto de teste de homologação, você não precisa trazer os 3 anos de dados. Você não precisa trazer essa massa toda. Por quê? A query ela é a mesma para 1 ano de faturamento, para 6 meses, para 3, para 2 ou para 1 mês. Concordam comigo? Tá? Quem não concorda, abre ali o chat, tá? E participem. Sentindo vocês bastante quietos hoje aí. A gente começou bem cedo, mas quero que vocês participem aí, tá? Mas vamos lá. Qual que é o ponto? Estamos falando aqui do diretório, né, do in-memory, que é onde todo projeto de ETL Studio vai gravar o seu banco final, o seu banco de saída, ok? Não importa se você ingeriu 2 RPs, se você ingeriu uma planilha, ou você ingeriu 4 ferramentas, todas elas vão combinar, a resultante disso é um banco em MemoryDB gravado nesse diretório. E aqui nós estamos falando, né, para quem perdeu o começo, nós estamos falando aqui do projeto de teste, os projetos de homologação, uma boa prática, tá? O seu projeto de homologação de teste, ele pode ter 3 meses. Você vai abrir o seu RP, pegar um mês consolidado e vai verificar.
Se o dado bate, né? Se o dado bate com esse mês, ele vai bater com os outros meses, tá? Então, a ideia aqui são duas coisas, tá? Então, quer dizer que você não precisa... Desculpa aqui, bastante barulho aqui. Acho que já foi. Para o seu projeto de teste de homologação, você não precisa de duas coisas. Ficar esperando um projeto de teste rodar 1 hora ou meia hora. A gente sabe que o in-memory é rápido de vocês, né? Tem alguns de vocês que rodam até em 15 minutos, mas você não precisa dessa carga massiva para testar. É uma base de homologação, uma base de teste. Colocou sua query, rodou, verificou com a RP, ela está funcionando, você pode colocar ela lá em produção, tá? Então, lembrando o seguinte, todos os seus testes, né, enquanto em tempo de teste, vocês podem rodá-los com menos dados, tá? Tudo isso para que a gente, tá, não tenha aqui arquivos em memory desnecessários, tanto arquivos de backup quanto arquivos, né, de homologação, ok? Vou fazer um break rápido para alguma pergunta que chegou, tá? A pergunta é a seguinte, tá? Tem uma dúvida sobre as atualizações. Tem como ter dois modelos de ETL rodando em paralelo, um rodando como incremental durante o dia e outro rodando com período maior à noite? Bom, não diretamente, tá? Mas você pode fazer um projeto complementar o outro. Por exemplo, o seu projeto que roda com um período maior, ele pode gravar uma base em memory que é auxiliar, e o seu outro projeto, em vez de ler o RP, ele pode ler esse daqui, ou vice-versa. Só que aí eu vou puxar vocês para um ponto. Essa pergunta é bem interessante, ela vem com muita frequência para a gente aqui, de, poxa, posso rodar dois projetos paralelos, um durante o dia e outro com período maior à noite? A pergunta é, se o seu projeto roda incremental durante o dia, imagina o seguinte, tá? O seu projeto, eu vou com vocês então aqui no aproveitar essa pergunta, até para a gente mudar um pouquinho aqui, que é interessante a participação de vocês, tá? Vou fechar aqui. Isso aqui, pessoal, é válido para os clientes que usam o projeto com incremental, tudo bem? É possível, tá? Resposta curta, é possível, tem como fazer. Você vai fazer ali um projeto combinar com o outro, então um projeto roda e vai criando uma base, mas eu vou ir num questionamento, devolver o questionamento que é: qual a necessidade que você tem de fazer isso? Por quê? Vamos lá. Para quem trabalha com incremental, nós temos aqui expressões, por exemplo, tá? O meu incremental, ele tem um incremental de 15 dias. Vamos lá. O incremental aqui em BI, no projeto Target, tá? Ele não é um incremental de fato, via de regra, como se a gente contasse a última linha, contasse o RECNAM e tal. Na verdade, né, esse incremental, na verdade, ele é ele sobrescreve últimos 15 dias, tá? Então é importante entender isso. E aqui na minha configuração, tá? No meu agendamento, ele está agendado aqui para rodar a cada 1 hora, tá? Então notem o seguinte, tá? Hoje é dia 13/9, meu projeto começa a rodar 8 da manhã. Roda de 1 em 1 hora. Então, ele vai rodar às 9, às 10, às 11, às 12, ao meio-dia, e vai rodar o dia todo. Então, 15 dias. Então, quer dizer que assim que ele rodar, atenção, isso é bem interessante, tá? Assim que ele rodar às 8 da manhã e passar menos 15, hoje é dia 13, né? Dia 13 a menos 15, eu vou bater em uma data específica, né, há 15 dias atrás. Então, o target faz o seguinte: ele traz todos os dados de 15 dias para trás até hoje, até dia 13/9, às 8 da manhã. Ele vai naquilo que já está ingerido, deleta os últimos 15 dias, então ele sai reescrevendo, tá? Então, nesse meu caso, o meu incremental de 15, o seu incremental de 10, ou o seu incremental de 30, verifica que é a sua variável. Então, o target ele vai destruir e vai vir recarregando de novo. Qual que é a ideia disso, tá? Se ontem
uma semana atrás, 2 dias atrás, se houve algum tipo de recálculo, algum tipo de update, algum tipo de atualização no RP que mudou o registro, mudou o valor, então é como se o target ele voltasse, né, relendo o dado, então ele vai reler e vai sobrescrever esses 15 dias. Inclusive, aqui eu faço um outro alerta. Está configurado o meu aqui para rodar de 1 em 1 hora. E o meu incremental está de 15 dias. Às 8 da manhã, ele apaga 15 dias e reescreve 15 dias. Às 9 da manhã, ele faz de novo. Às 10, às 11, ao meio-dia, até finalizar o dia. Só que tem um problema. Vocês concordam comigo que das 8 da manhã até o final do dia, enquanto não virar o relógio meia-noite, 15 dias vai bater sempre na mesma data retroativa? Qual que é o ponto aqui, tá? Se você tem, se você tem um incremental que está rodando de 1 em 1 hora, você não precisa colocar 15 dias, porque a cada 1 hora você está sobrescrevendo 15 dias. Não faz muito sentido. Então, aqueles clientes que têm o agendamento rodando de 1 em 1 hora, você pode reduzir isso para 5 dias, tá? Por quê? De 1 em 1 hora você está pagando, você está pegando os mesmos dados, tá? A diferença vai ser muito pouca. A diferença para você vai ser só o novo dado que é gravado no RP a cada 1 hora. O seu histórico passado, dificilmente ele vai mudar, tá? Aí eu volto no ponto da pergunta. Se você roda incremental que volta 15 dias, tá? Trazendo dados, por que que você colocaria uma atualização à noite com um tempo maior? Entendeu? Entenderam a pergunta ali? Que foi o seguinte, tá? Poderia colocar um outro rodando com um período maior à noite? Se você já roda durante o dia, se você já volta, já vem sobrescrevendo, por que você colocaria um segundo projeto rodando à noite? Porque um detalhe, tá? Aquilo que você gerar de informação à noite, o seu projeto no outro dia, às 7 da manhã, às 6 da manhã, ele vai voltar pegando tudo aquilo que aconteceu na noite e tudo aquilo que aconteceu 15 dias atrás. Entendeu? Então, assim, se tiver algum motivo bem específico, a gente pode trabalhar com isso, nos procure, abre um chamado para trabalhar, mas eu quero levar vocês a um ponto de que talvez seja desnecessário você ter dois projetos rodando em paralelo, tá? Uma vez que o seu incremental, embora ele seja incremental, ele não está pegando só a sua última linha, o seu último registro. Ele está voltando, tá? Isso é importante, tá, pessoal? A gente chama de incremental, mas na verdade ele é um recarregamento, tá? Ele sobrescreve um período, ok? E dependendo da amplitude desse seu período, você não precisa rodar um período maior à noite. Muito menos full, tá? Aproveitar o gancho aqui da pergunta, tem clientes que pedem o seguinte: poxa, tem como eu colocar um projeto paralelo para rodar um full a cada um mês? Por que você rodaria um full a cada um mês? O dado do CRP já não está consolidado? Ele já não está gravado ali? Ah, mas é porque teve recálculo, é porque teve um update. Então, se houve um recálculo, houve um update, você faz isso sob demanda, quando for necessário, tá? O full, pessoal, a ideia do full é para ser rodado uma única vez quando eu implantei, então eu dou uma carga full para pegar todo o meu histórico até hoje, e a partir da segunda rodagem em diante, ela é incremental. Então, é para ser feito uma vez, ou se você teve alguma questão nos seus dados. Fabrício, a gente moveu a base de dados, voltou um backup, teve que fazer um recálculo, teve que abrir uma edição de nota, precisei fazer um update. Só que como isso é eventual, você pode vir aqui na mão e rodar isso eventualmente, tá? Por exemplo, você poderia literalmente, tá, deletar a sua base em memory, porque existe um mecanismo, né, de, de si aqui, né? Existe uma condicional que, se ele não localizar, né, o seu banco de dados lá naquele diretório que a gente tanto falou anteriormente, se ele não localizar, ele entende como o seu projeto nunca rodou e vai rodar o seu full. Você também consegue forçar o full de outras formas. Você pode vir aqui no seu incremental e colocar a quantidade de dias que você quer.
Basta que depois você volte para 15 dias, tá? Ok? Deixa eu andar um pouquinho com as perguntas e respondendo aqui. A pergunta aqui, tem um projeto, tá? Pessoal, lembrando, tá? A nossa live de hoje era voltada para gestão do in-memory, tá? Não era aqui boas práticas do ETL Studio, mas eu vou ajudar vocês a responder aqui. Vamos, um assunto que está ligado no outro, tá? Para quem se perguntar por que que a gente está indo para o ETL Studio, não está falando ali de boas práticas do in-memory, tá? Consigo fazer rodar em menos tempo? Boa. Essa é uma pergunta bem interessante que faz bastante link com as boas práticas na gestão do in-memory, tá? Falando de in-memory, de boas práticas de gestão e de incremental, tá? Para aqueles clientes que têm projetos incrementais, tá? Tem algo bem interessante que é, aqui na sequência, tá? Aqui o projeto ele declara, tá, o RP, vem as suas consultas, venha, né, o CIA ali, né, para saber se vai rodar full, incremental, e se vai rodar incremental, quantos dias, né, de retroativo ele vai trazer para fazer aquela releitura dos dados, ele vem, né, ele vem corrigindo, né, esses dados. E logo abaixo, nós temos o Union for incremental aqui, tá? Né, que é aonde eu vou juntar os dados. Como assim? Aqui em cima, tá? Eu estou pegando os novos dados, aquilo que veio do meu ERP, ok? E aqui embaixo, eu vou pegar aquilo que já está ingerido, aquilo que já está, que já é realidade dentro aqui, né, do Banking Memory, e vai juntar isso, ou seja, né? Eu busquei aqui os últimos 15 dias de dados. Aqui embaixo, eu vou apagar os últimos 15 dias de dados e vou juntar uma coisa com a outra, tá? Só que o interessante que é, no seu projeto, daqui para cima, a sua fonte é o RP, o banco do seu RP, o seu Excel auxiliar, o seu Excel de meta, ou seja, suas fontes de dados. Daqui para baixo, a sua fonte de dados não é, né, o seu RP. A sua fonte de dados é o próprio target. Por quê? Isso aqui é um union. Eu estou juntando o dado que já está ingerido, o que já foi ingerido, com um novo dado. Então, aqui, ele vai se conectar, tá, à base in memory. E nessa conexão in memory, para quem perguntou, né, de que está rodando em 40 minutos aí, é, aqui à esquerda, você tem, né, a configuração da conexão com esse banco in memory, tá? Deixa eu só voltar um ponto para vocês. Lembrem que aqui eu conectei no meu RP, seguindo os parâmetros de incremental, 5 dias, 10 dias, 15 dias, o target extraiu isso do seu RP, só que até aqui, ó, nesse momento, esse dado não foi ainda para o HD, ok? Esse dado está aqui em tempo de execução no projeto, ele está na memória, ok? É o que nós chamamos aqui de base built-in, tá? Base embarcada. Vocês devem ver com muita frequência que além do RP, além da conexão com o in-memory, tem essa base que é nativa, que você nem consegue configurar, nem mexer, essa base meia aqui, built-in, a base embarcada. O que é essa base embarcada? Enquanto o projeto de ETL Studio, enquanto ele não gravar, tá? Lá embaixo, notem que todo projeto tem um save database ali embaixo. Enquanto o projeto não chegar em save database, todos os dados que ele coletou estão na memória, tá? Fabrício, mas tá na memória dentro do meu banco em memory? Não, tá? Ainda não, porque esse seu banco ainda não é realidade, tá? Ele está na memória, tá? É, no serviço aqui do TI Server. Então, note o seguinte, o seu projeto, ele veio, extraiu os dados da sua fonte conforme o seu incremental, tá com isso na memória, tá ali na memória em suspensão, tá? Em tempo de execução do projeto. Aí o seu projeto conecta em uma base em memory target, que deve ser a sua base de produção, obviamente, para fazer esse union. Pega esses dados que ele encontrou lá e vai juntar com aquilo que está na memória, vai criar um dado único e aí sim ele vai gravar. E aí, voltando aqui no que eu coloquei, que é
Estamos aprendendo também, tá? Aqui com o in-memory. In-memory ele vem passando por alterações e nós temos duas formas de nos conectar a essa base in-memory do que já está ingerido. Lembrando, incremental. Então, eu vou trazer o que está ingerido, antigo, e vou juntar com aquilo novo que eu acabei de extrair. E nessa conexão com o seu banco in-memory, verifique aí se você não tá utilizando o modo local file, tá? Que é o modo mais lento que nós temos de leitura. No modo local file, como vocês podem perceber aqui, ó, ele está indo, o seu projeto, independente do in-memory, tá, pessoal? Independente daquilo que já está na memória. Ele está indo lá no diretório, se vocês observarem, que é o que está, né, listado aqui, tá vendo? Ele vai lá no diretório, ele vai localizar aquela base target em memory DB e vai carregá-la na memória novamente para fazer a junção aqui. Pessoal, só um segundinho que eu estou ficando sem bateria. Deixa eu só colocar meu cabo aqui. E isso vai voltar no assunto anterior. Lembra que a gente disse, ali no começo da nossa pauta, né, da gestão do in-memory, que o Target in-memory é um banco de alta disponibilidade? Lembra que a gente tem um serviço chamado TI Server, que já passa nessa pasta, pega o banco in-memory, já joga na memória e deixa ele disponível para uso? Se a questão é, né? Se o TI Server já fez esse trabalho de jogar o banco na memória, por que que seu projeto daria uma instrução para que essa base aqui, no caso da MyBI 10, essa base, que é uma, tá? No meu caso aqui, é uma das minhas bases, por que que meu projeto daria uma ordem para que eu recarregue de novo na memória? Duas coisas. Você vai trazer um carregamento lento para o seu projeto, você vai subir de novo na memória e vai causar um problema de memória. Você vai consumir mais recursos. Então, nas atualizações recentes do in-memory, nós temos aqui o modo server. Note o seguinte: no server eu vou colocar localhost, eu vou colocar o nome da minha base in-memory. Lembrando, tá? Se você não sabe o nome da sua base, vem aqui no Query Tool e localiza o nome dela, ou vem aqui, né, no diretório, coloque com a grafia exatamente igual, ok? Não precisa colocar a extensão, ok? Você vai colocar a senha. Que senha que é essa? A mesma senha que você usa para logar no MemoriDB, tá? Por que isso é importante? Ao fazer isso, você pede para o seu projeto utilizar uma base que já está no in-memory, ok? Ou seja, você vai utilizar uma base que já está carregada aqui. Isso, pensando aqui em meios práticos, como é que isso ajuda vocês? Dependendo do tamanho do seu banco produção que você estava pedindo, né, no método anterior, que você estava pedindo para que seja recarregado na memória, isso pode levar 15, 20, 30 minutos. Grande parte dos clientes que rodam incremental, a grande parte da demora do projeto está nesse momento, tá? Isso muda para quanto? Isso aqui vai levar para vocês menos de um segundo. Esse carregamento no modo server, em testes de laboratório e com clientes, a gente já verificou isso, ele leva pouco mais de 300 milissegundos. Por quê? Mais uma vez, o banco in memory é um banco de alta disponibilidade. Então, na hora do meu incremental, para quem perguntou aí, verifique se o seu projeto incremental, se ele está utilizando o método antigo de conexão via arquivo, tá? E se ele tiver, mude para o modo server, tá? Se você não souber como fazer isso, abra um chamado, tá? Consulte nosso time de suporte para que ele possa te auxiliar. Nisso aqui vocês vão ganhar uma velocidade muito grande, ok? Quem que ainda falta aqui? Só um momento, tá, pessoal? Tô lendo as perguntas aqui, tentando coordená-las aqui. Tá. Essa aqui já foi respondida. Tá, chegou mais uma aqui que tendo movimentações em títulos com de 600 dias, por exemplo, caso eu coloque isso no ETL e o projeto acaba demorando, neste caso, teríamos que ter uma manutenção de dados de D-15 durante o dia.
durante o dia. Entendido, entendido. Tá, então, na verdade, você tem aí, né, uma massa maior. Bom, a gente pode analisar com você se seria interessante trabalhar com esse incremental em um período maior, mudar a frequência ou ter um projeto auxiliar, tá? Então, eu te convido aí a trazer esse seu caso aí para nós via suporte, tá? Se isso estiver te incomodando vocês aí e poder ajudar, tá? Traz isso para a gente aí enquanto um ticket, nosso suporte ele vai te orientar da melhor forma, tá? Ok? Bom, a outra pauta que a gente teria aqui para finalizar seria essa, tá? Da parte do incremental, e a pergunta veio a calhar, a gente já endereçou isso, que é justamente essa mudança, tá? Isso é relativamente novo, tá? Então, em primeira mão aqui, passando para vocês, que é esse formato de conexão saindo do modo arquivo para o modo server. Essa é uma segunda forma de nós fazermos uma gestão interessante do in-memory, tá? Que segue basicamente o seguinte: quando você vem aqui e loga para administrar, para fazer uma consulta, né, em uma tabela do seu banco in-memory, você não pede para o target recarregá-lo, né? Você não dá uma ordem, target, vem aqui, vá no diretório, localize o banco e recarregue. Você só usa, porque esse banco já está disponível, né? Então a ideia é justamente essa, usar essa mesma técnica lá dentro do seu projeto, tá? Carregando. Uma outra técnica que a gente está utilizando também, que é para aquelas extrações, tá? Que são auxiliares. Por exemplo, aqui eu tenho uma tabela auxiliar IBGE que ela vem ali de um arquivo CSV, tá? Antigamente a gente tinha pensado de, poxa, carrega essa tabela auxiliar, grava ela aqui no banco in-memory, né? Tá gravada aqui a tabela auxiliar. Nesse meu acho que nem tá mais porque eu já fiz a mudança. Grava ela e depois no incremental eu vou recarregá-la. A dica é, se isso aqui é auxiliar, ou seja, eu vou juntar os dados de IBGE com os dados de cliente do meu RP para fazer uma extração final, né, de carteira de cliente, você não precisa jogar isso lá no Banking Memory e pegar novamente. Utilizem aqui a base, né, o built-in. Utilize aquele dado que está em memória em tempo de execução, tá? Qual que é a ideia aqui? Em vez de você, né, apontar ali. Eu vou descer só um pouquinho aqui, tá? Vou descendo aqui. São meus auxiliares. Ali nas dimensões, quando eu falo de cliente, em vez de você apontar isso para o banco em memory, notem que aqui, né? Eu poderia apontar. Deixa eu só cancelar aqui. Eu poderia apontar aqui para o banco em memory. Só que em vez disso, eu vou apontar aqui para o built-in, para esse dado em memória que está em tempo de execução. Por quê? Aqui atrás, como eu falei anteriormente, conectei no meu RP, nas minhas fontes, no meu arquivo CSV do IBGE, eu trouxe os dados de cidade, eu trouxe os dados de cliente. Nesse âmbito aqui, lembrem, tá? Todos os seus imports, até que o projeto rode para o final, até que o comando save seja dado, todos esses dados estão na memória em tempo de execução, tá? Então vai ser muito mais rápido que os seus auxiliares, você já os colete pela base embarcada, né? Por essa base built-in. Então, por isso que aqui, na minha dimensão cliente, em vez de apontar para o in-memory, eu apontei para o built-in, ok? Para a base built-in. Eu falei, olha, pega esse dado que você já trouxe, tá vendo aqui, ó? A tabela auxiliar cidade e a tabela, né, de cliente aqui, eu não quero essas tabelas que estão no banco de dados Target. Eu quero esses dados que estão com esses artefatos que estão na memória em tempo de execução, porque já estão aqui, ok? Já estão disponíveis. Então, são duas coisas, tá? Para imports que se utilizam de tabelas auxiliares, consumam a base built-in, essa base embarcada. Para processos de incremental,
conectem na sua base de produção via modo server, tá? Em vez aqui do modo arquivo, tá? Bom, estamos chegando ao final, tá? Dessa live aqui, que é integrante aí da Semana do Cliente, tá? Espero que vocês tenham aproveitado esse momento, tá? Conosco. Espero ter conseguido passar para vocês aí mais digamos, um outro lado, né, do in-memory. Vocês têm entendido como a relação do serviço do in-memory, ok? Com o diretório e como que o Target trabalha, como é que ele cria essa disponibilidade desses dados, ok? Relembrando as boas práticas, tá? Mantenha os seus backups fora desse diretório ou com outra extensão, para que a gente não tenha dados, né, bancos de dados em memory desnecessários sendo carregados, tá? Verifiquem seus projetos, se as suas conexões, elas já estão utilizando o modo server, ok? E lembrem de deixar os seus projetos de homologação, seus projetos de teste, um período menor, tá? Não criem aqui grandes bancos de dados de homologação com vários gigas, tá? Vai ser lento para você carregar. Sempre que você for rodar um teste, tem que esperar tudo aquilo rodar para ver se funcionou. Então, né, mantenha os seus projetos de homologação com um intervalo de data menor, tá? Ok? Bom, não temos mais nenhuma pergunta aqui, já verifiquei, né, nas diretas e também aqui no módulo de perguntas e respostas. Bom, acredito que nós podemos já finalizar, ok? Vou só verificar se não temos realmente nenhuma pergunta aqui, nenhuma indicação do marketing. Só quero deixar com vocês aqui um recado final, tá? Que é, nós temos mais um momento com vocês hoje, que é uma masterclass para falar de Data Lake e Marketplaces, tá? Data Marketplaces e Data Lakes, às 11 horas de hoje, ok? E o nosso time também de marketing, junto com o comercial, para vocês que estão, exclusivo para vocês que estão aqui, tá? Não vale copiar para o colega, tá? Para vocês que estão aqui conosco, temos aqui um incentivo para vocês, tá? Que é uma promoção, tá? Uma super promoção aqui, vale até o final deste mês, tá? Que é na compra aí de 5 viewers, tá? Viewer é aquele tipo de usuário de consumo, tá? Você ganha um viewer grátis e na compra de um designer você também ganha um viewer grátis, tá? Esse é o QR, o cupom para você resgatar, ok? Resgatem aí, tá? Verifiquem se não tem demanda interna, se não tem o pessoal que está já ali brigando com vocês porque não tem disponível, ok? Agradeço a todos vocês aí, a audiência, tá? Vejo vocês na nosso próximo momento às 11 horas, tá? E mais uma vez o time de marketing, obrigado pelo convite.